Bem, amados, como nós estamos falando acerca das 7 festas de Israel, né? Quero lembrar os irmãos que nós estamos propondo uma trilogia. Nós vamos fazer uma série de mensagens agora, que é essa série, as 7 festas de Israel, é uma série de 7. Então depois faremos uma segunda série de 7. Posteriormente, que será as 7 parábolas, ou que sejam os 7 mistérios do reino dos céus, Mateus 13. E então, num outro momento, faremos uma terceira série para fechar a trilogia, que serão as 7 cartas de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor. Essa série de 7 festas, depois os 7 mistérios, depois as 7 igrejas. Nessas 3 séries de 7, nós certamente vamos receber profundas revelações concernentes à vontade de Deus, concernente à economia de Deus, concernente ao propósito eterno de Deus. Então é importante que os irmãos acompanhem, que os irmãos observem, que os irmãos leiam, que os irmãos meditem e que, sobretudo, busquem uma experiência. Não busque apenas um entendimento, busque também uma experiência de vida com a palavra. Como quem diz assim: Senhor, eu quero não somente compreender o que se diz, compreender o que está no teu coração, mas sobretudo eu preciso que essa palavra venha causar mudanças, e mudanças tais, não mudanças de mero comportamento, não, porque o mero comportamento, ele pode ser efetuado por qualquer organização, por qualquer medida que você tomar sobre você mesmo, sem que haja mudança de alma, mudança de coração, mudanças intrínsecas, ou que sejam mudanças da natureza humana. O homem precisa ser transformado. Então peça a Deus que você sofra mudanças profundas na sua alma. Coloque a sua alma como o objeto da ação de Deus. Coloque o seu coração como objeto da obra de Deus. Diga: Senhor, eu preciso que o teu Espírito Santo possa me fazer efetivamente e plenamente novo homem. Entenda você que todos os nossos problemas, seja ele de qual ordem for, todos os nossos sofrimentos, as angústias, tudo aquilo que uma família sofre ao ser dilacerada, ao ser destruída, toda sorte de sofrimento, ela tem uma causa única, que é o problema da queda do homem. O homem caiu, essa queda então, que é uma queda orgânica, que é uma queda da natureza humana, não é um mero ato de comer uma fruta que Deus havia proibido, porque Deus não é menino. É uma questão orgânica. Leia depois Romanos capítulo 7, os irmãos verão como que ali se diz de uma natureza chamada pecado, que é a causa de toda miséria, de todo desconforto, de todo trauma, de todo medo, de toda angústia, de toda doença, de qualquer tipo de problema na espécie humana e na história humana. De maneira que somente quando você experimenta, portanto, mudanças reais e profundas na sua alma, no seu ser, quando você vai sendo feito e constituído novo homem, é que você vai se libertando de todos os problemas. Então é certo que todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos, sempre procuraram mudanças, procuraram se livrar dos problemas. Não é verdade? Quem aqui que de alguma maneira não gostaria de se livrar dos seus problemas? Problema de alma, de rancor, de tudo que se imaginar. Todos os tipos de problemas em maior ou menor grau. Então saiba que o único caminho para isso chama-se Jesus Cristo. Se você não se apegar a Ele, não recebê-lo, não tomá-lo a cada dia, para ser a sua experiência de vida, você estará fadado ao fracasso. Você pode até achar que resolveu o problema. Você pode se mudar de cidade, se mudar de país, o problema continuará. Você pode descasar e casar de novo 1000 vezes. O problema continuará. O problema não é o casamento. O casamento é uma grande bênção de Deus. O problema é o homem, o ser humano.
que nós somos. Você pode pedir demissão do seu emprego, arrumar outro emprego, pode ir para a roça. Pastor, acho que eu vou morar na roça agora, que eu não aguento mais. Você vai levar o problema para a roça. Quem vai sofrer é os bichos na roça. Assim, chegou mais um ser humano agora para perturbar a nossa vida. Porque esses pecadores, eu vou te falar. Então, é Jesus Cristo. Amém, queridos? É Jesus Cristo. A única solução para o homem. Creia nisso. Em nome de Jesus. Bem, mas vamos à mensagem desta manhã. As 7 festas de Israel. A realidade de Cristo e a igreja. Então, observe que nós estamos fazendo uma relação entre símbolo e realidade. As 7 festas do Antigo Testamento, enquanto figura, enquanto sombra, enquanto um símbolo, nós buscamos então a sua concretização, a sua substância, a sua realidade no Novo Testamento. Por isso que o próprio título da série diz, olha, as 7 festas de Israel, a realidade de Cristo e a igreja. Há uma reunião do que diz o Antigo Testamento, na forma de sombras e figuras, com o Novo Testamento, como se diz agora em realidade. Depois de termos falado sobre a Páscoa, sobre os pães asmos e sobre as primícias, e essas 3 festas juntas, Páscoa, pães asmos e primícias, constituem-se para os judeus uma única festa, porque elas se emendam uma na outra, se sequenciam uma a outra. Então, a vez que se subia para festejar em Jerusalém, que era 3 vezes por ano, a primeira vez que se subia, festejava-se a Páscoa, pães asmos e primícias. Perfeito? Falaremos hoje então acerca de 2 outras festas, que é o Pentecostes e as trombetas. Para tanto, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 23, e vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 25. E hoje será a primeira mensagem, a primeira mensagem desta festa, o Pentecostes. Isso porque uma única mensagem não é suficiente para resolver todas as questões que estão aqui nesta mensagem. Então é uma mensagem muito ampla. Então hoje vamos ministrar uma perspectiva dessa festa. Vamos apresentar essa festa a partir de um prisma. Na semana que vem falaremos o outro prisma dessa mesma festa. Leia comigo então. Você também poderá abrir em Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos ler então esses versículos de Levítico. E leremos também esse versículo 1 de Atos capítulo 2. Tá bom? Vamos lá. Levítico 23, a partir do 15, diz assim: Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimos de 1 efa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, 1 novilho, 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas. Quando cegardes a vossa messe, ou a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 23 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês,
tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Amados, a festa de Pentecostes, a quarta festa do calendário dos judeus, isso porque havia uma ordem: Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas 7 festividades, esses 7 dias em que o povo de Israel se reunia para coletivamente celebrar a Deus, formavam o calendário dos judeus, um calendário de adoração, de culto e de serviço ao Eterno. Pense você comigo que Deus, na sua imensa sabedoria, ao constituir para si um povo e levá-lo então à boa terra de Canaã e ali instaurá-los como uma nação santa, uma nação teocrática, Deus estabeleceu pedagogicamente essas festividades para que elas pudessem ensinar o povo de Israel, ainda que figuradamente, pudesse ali guardar nas suas ideias, nos seus símbolos, uma mensagem concernente a Jesus Cristo e ao seu propósito. Ou seja, eram festas que anunciavam realidades futuras. Basta que você confira em Hebreus capítulo 10, versículo 1, quando o apóstolo diz claramente que tudo aquilo que era a lei do Antigo Testamento, diz que a lei não possui realidade em si mesma. A lei não possui substância em si mesma, de modo que ela servia tão somente para representar como uma sombra os bens vindouros. Então o nosso olhar hoje deve ser como quem busca a realidade daquilo que se anunciava. Nós devemos procurar entender a verdade daquilo que outrora era apenas um símbolo, era apenas um sistema pedagógico de ensinamento das coisas concernentes a Jesus Cristo. E aqui estamos então diante da festa de Pentecostes. É certo que essa festa ela é muito ampla, mas vamos aqui abordar alguns aspectos principais, como eu já disse, hoje apenas olhando por um prisma, semana que vem olhando por um outro prisma, para dar conta de toda essa mensagem. Então, o povo de Israel, pensa um pouco comigo, tinha primeiramente a festa da Páscoa, que abria o calendário dos judeus. Lembra de Êxodo 12? Este dia vos será o primeiro dia, e este será o primeiro ano para vocês. Então abria ali o calendário com a festa da Páscoa. Aí emendava 7 dias da festa dos pães asmos. E então vinha a festa das primícias, que era ali então o oferecimento do molho dos primeiros frutos colhidos de toda a sua seara. Então imagine que o povo de Israel plantava na terra ali o alimento, plantava o trigo, plantava a cevada, plantava, vamos dizer em termos mais populares, nossa experiência, plantava o milho, plantava o arroz, plantava a beterraba, plantava os cereais, plantava, no caso, a uva, enfim. Então, os primeiros frutos colhidos eram oferecidos a Deus dentro do templo como oferta de primícias para Deus. Então pense comigo que há aqui uma figura de uma lavoura. A figura da primícia do Pentecostes se dá pensando numa lavoura. O povo de Israel plantava na sua terra ali os seus cereais, e os primeiros frutos colhidos seriam uma oferta para Deus. 50 dias depois, a contar da Páscoa, 50 dias ocorria o Pentecostes. Esses 50 dias seria o prazo que o restante da seara amadureceria. E aí então ele escolhia o restante da seara e fazia a grande festa de Pentecostes. Devemos começar a entender essa festa partindo daquilo que o próprio Novo Testamento diz acerca da igreja. Pense comigo que quando Jesus quis falar acerca da instauração da sua igreja,
ele disse por meio de uma parábola em Mateus 13, quando diz: eis que o semeador saiu a semear. E é dito que o semeador saiu jogando semente em todos os tipos de solo. A semente era boa. A semente, diz a Bíblia, é a palavra do reino. E o solo eram os corações dos homens. Jesus explica essa parábola. De maneira que de todos os corações nos quais a semente foi semeada, a semente caiu, é dito que apenas 1/4 de 4 tipos de solo, em apenas a semente não somente germinou, não somente nasceu, mas ela produziu fruto. Ela produziu resultado. Essa é a primeira parábola de Mateus 13. Esses que receberam a palavra de Deus, a palavra do reino, e que foram por essa mesma palavra regenerados. Afinal, Pedro diz na sua primeira epístola que nós somos regenerados, nós nascemos de novo pelo poder da palavra que nos regenera. Na segunda parábola, então, de Mateus 13, é dito que novamente o semeador saiu a semear. Só que nessa vez, ele não saiu a semear a semente do reino, que é a palavra do reino. Não, ele saiu a semear a semente. E diz no versículo 38 que a semente agora semeada são os filhos do reino. Ou seja, são pessoas. Então Jesus explica o seguinte, que a sua igreja, que o seu reino são sementes plantadas, são pessoas sementes. Pessoas sementes. Você foi gerado, filho de Deus, e agora você então é plantado na terra, de modo que o povo de Deus, a igreja de Deus, que é feita, formada por pessoas regeneradas pelo seu Espírito, agora adquirem essa imagem de um grande campo e de uma grande plantação. Uma grande seara plantada no campo. A Bíblia diz, portanto, no Novo Testamento, que a igreja é uma grande lavoura. E para confirmar isso, basta que você se lembre de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, quando o apóstolo Paulo, referindo-se à igreja, diz: lavoura de Deus sois vós. Então interessante como que as primícias, a festa das primícias no Antigo Testamento e a do Pentecostes estão intimamente ligadas à lavoura. E vimos como que as primícias da semana passada, elas representam o Cristo ressuscitado. E não somente o Cristo ressuscitado, como quem fora colhido daquela seara, mas também o Cristo ressurreto, assunto e elevado ao Pai, quando o sacerdote pegava o molho e então movia, nesse movimento de entregar a Deus, representando a ascensão do Filho de Deus. Mas Jesus é apenas as primícias. Ainda resta toda uma lavoura a ser colhida. É por isso que depois das primícias, segue-se o Pentecostes, que será o colher a ceifa do restante da seara. Amém, queridos? Entenderam essa relação? Então vamos agora aos pontos principais dessa festa de Pentecostes. Vamos entender um pouco como era essa festa, para que ela servia, para então nós chegarmos até o Novo Testamento e buscarmos ali a compreensão do seu significado. A festa de Pentecostes, ela tem basicamente 3 nomes, né? É chamada de festa da colheita, está em Êxodo 23:16. É também chamada de festa das semanas, está em Êxodo 34:22. E também é chamada de Pentecostes, conforme Deuteronômio 16:9. Embora no texto de Deuteronômio 16:9, vocês não vão encontrar no texto a palavra Pentecostes, porque esta é uma palavra grega. Ao passo que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas a palavra Pentecostes quer dizer 50 dias. Ou quer dizer 50, basicamente. O que subtende 50 dias, uma vez que essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. Entenderam, queridos? Então esses 3 nomes são muito significativos. O primeiro, festa da colheita. Abra sua Bíblia rapidamente. Êxodo capítulo 23,
versículo 16. Diz assim, olha: guardarás a festa da saga dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, vírgula, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Então, a festa da cega, que refere-se imediatamente às primícias, e então a festa da colheita. Então vamos olhar primeiramente no plano superficial. Vamos olhar essa festa primeiramente no plano imediato. O que era a festa do Pentecostes para o povo de Israel? O que eles entendiam e o que eles percebiam quando celebravam essa festa. Somente daqui a pouco nós vamos transportar essa ideia para o plano superior, para o plano da realidade, para o plano do significado no Novo Testamento. Perfeito? Vamos pensar primeiramente como pensavam os judeus. O que era a festa para os judeus do Pentecostes? Ora, está aqui, ó, era a festa da colheita. Então o povo de Israel havia plantado, eles já tinham tirado os primeiros frutos como primícias ao Senhor. 50 dias depois, eles agora iam fazer o restante da colheita. Então imagine cada um dos hebreus ali subindo, pegando na sua parte. Cada um tinha a porção de terra, cada um tinha ali a sua fazenda, o seu sítio, a sua chácara, o seu pedaço de terra. Cada um tinha plantado, cada um colhia. Então eu fico imaginando o irmão Eunildo com um pedaço de terra dele lá, né? Plantou o quê? Plantou milho, plantou arroz, plantou feijão, né? Aí depois vem lá o irmão Hernani, plantou soja, e plantou isso e aquilo outro, o outro plantou mandioca, e cada um vai plantando a sua parte. Na festa de Pentecostes, todos os hebreus tinham que agora pegar e ir a Jerusalém, ao centro de Jerusalém, para celebrar essa grande colheita que Deus havia dado a todo o povo. Por isso que a festa da colheita era uma festa de agradecimento a Deus. Era uma festa de adoração a Deus pelo suprimento que Ele havia dado. Querem ver uma coisa? Veja Deuteronômio capítulo 16, versículo 11. Na somatória de todos esses textos, nós vamos tendo uma imagem, uma ideia dessa festa. Deuteronômio 16, 11, diz assim: alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus. Aqui está falando sobre o Pentecostes. Olha aí, acima do versículo 9, o Pentecostes. Falando acerca dessa festa se diz: alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Então, o que era o Pentecostes? Era uma festa de alegria, e ninguém podia ficar de fora. É tu, o teu filho, a tua filha, o teu sobrinho, é o teu vizinho, é a viúva, é o pobre, é o estrangeiro. Era uma festa de amor, de gratidão ao Eterno. Então cada um subia a Jerusalém levando feixes, como que representando toda a sua seara. Sabe como é que era chamado esses feixes que se levavam? Imagine só, eu falei do irmão Eunildo, falei do irmão Hernani, o Roger está aqui, irmã Líbia, né? Irmão Francisco, irmão João Batista, né? O irmão Moisés. Imagine todos tendo colhido a sua seara, cada um a sua porção na sua terra. Agora chega o grande dia, tenham que ir celebrar a festa da colheita. Houve a colheita, Deus foi bondoso, nos concedeu uma farta colheita. Então vamos agora nos alegrar em Jerusalém. Como é que eles faziam? Para surpresa dos irmãos, Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolhia do campo. Então liga logo o tema ao quê? A colheita, não é? De tudo que você recolher, daria no tempo do Pentecostes, darás de tudo o dízimo ao Senhor. Pastor, mas esse dízimo aqui é aquele dízimo que falam? Calma, porque não é. Não é o dízimo que você tem ouvido falar aí fora. Na verdade, a Escritura nos fala a respeito de 4 tipos de dízimos diferentes.
Este aqui é um tipo de dízimo. Há um outro tipo de dízimo que era dado aos sacerdotes. Há ainda um terceiro tipo de dízimo que era dado ao rei. E ainda havia o dízimo dos dízimos. Quando os sacerdotes recebiam do povo o dízimo, eles davam então o dízimo do dízimo recebido. Havia 4 tipos de dízimos para situações muito claras e específicas na história do povo judeu, de acordo com o sistema levítico, de acordo com a antiga aliança. Eu quero hoje me referir a esse tipo específico de dízimo, que está intimamente relacionada à questão da colheita do Pentecostes. Então é dito no 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Já ouviram falar de comer o dízimo, irmãos? Comer o dízimo? Comer o dízimo? Não, seja honesto. Comer o dízimo. Quem já aprendeu alguma vez assim, olha, você tem que pegar, separar o seu dízimo e comer o dízimo? Nunca ouviram falar? Então olhe na sua Bíblia para você perceber aí, ó. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas. Então ele tinha que pegar o dízimo das ovelhas. Ele tinha um rebanho de 100 ovelhas, né, que nasceu naquele ano. Aí ele pegava 10 ovelhas, não é o dízimo? Aí ele pegou toda a saca de arroz. Aí ele pegava 10% daquela saca. Aí ele pegava o dízimo de todos os produtos, e agora ele levava esse dízimo em mercadoria para o lugar que o Senhor escolher, para ali ele comer esse dízimo, juntamente com o órfão, com o pobre, com o miserável, com o levita, com o forasteiro, com o estrangeiro, com os empregados, com todo mundo. Aí diz ainda o versículo 24. Quando o caminho te for comprido demais, que não os possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, ou seja, você vai levar um tanto de coisas para Jerusalém, tem que comer lá. Só que o caminho era muito longo, mas vai levar um tanto de ovelha, de boi, de saco de milho, de tudo isso, de vinho, de uva, de tudo. Então, o que fazia? Versículo 25. Então, vende-os e leva o dinheiro na tua mão. Ó, vende tudo, pega a grana e vai com o dinheiro para Jerusalém e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro, que é o dinheiro do dízimo, não foi? Você transformou o dízimo em dinheiro. Transformou a mercadoria em dinheiro. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que desejar a tua alma. Você não ia levar o produto para comer lá? Como o caminho era longo, você vendeu, chega lá só com dinheiro no bolso. 1.000 conto no bolso. Digamos, R$2.500. Eu não sei o que deu a sua venda. E agora, eu estou com esse dízimo, o que eu faço aqui em Jerusalém? Você vai dar esse dinheiro por tudo quanto desejar a tua alma. Você vai agora comprar o que você quiser comprar, para poder comer e beber. Você não ia levar o produto para comer e beber? Como você vendeu, lá você vai comprar. Só que agora você tem a vantagem de poder escolher. Bem, eu não tinha vinho, agora eu vou comprar uns camburão de vinho aqui. Né? Uns camburão. Mas veja bem, não estou mentindo nem exagerando. Olha o versículo 26. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma. Por vacas, olha, você vai fazer um churrasco, ou por ovelhas, ou vinho, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Vou ler de novo. Vocês prestem atenção, seus bandos de irmãos. Olha aqui, ó.
esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. O que faltou aí? É porque ninguém tem coragem de pregar isso na igreja. Porque o cristianismo inventou uma religião, ou melhor, os homens inventaram uma religião chamada cristianismo para oprimir as pessoas e colocá-lo num cabresto de homens. Quem já imaginou na sua vida que um dia você ia ler na Bíblia que Deus diria: pega o teu dízimo e você então leva para o lugar onde o Senhor teu Deus escolher, e ali você vai comprar tudo que a tua alma desejar: boi, vaca, ovelha, cabrito, vinho, bebida forte. Está na sua Bíblia? Cuidado, você que já foi dependente químico. Você cuidado para não sair daqui. Agora eu vou pegar meu dízimo, já que a mulher, separa o dízimo aí. Não vou dar tudo que desejar minha alma. Não é isso, queridos, calma. Não é bem assim. Mas entenda, então o povo subia a Jerusalém e agora eles iam festejar. A maneira deles fazerem a sua festa era levando o dízimo como uma forma de representar aquilo que Deus fez, e agora todos iriam comer e beber. Não é sem razão, atenção, que ao chegarmos em Atos capítulo 2, vamos perceber isso daqui a pouco, quando aconteceu o dia de Pentecostes, alguns disseram: esses homens estão embriagados. Porque era comum naquela festa que eles estivessem bebendo vinho ou bebida forte. Perfeito, queridos? Eu sei que as mensagens vão para a internet e vão criar um bico desse tamanho, os evangélicos. Mas eu quero deixar um recado aqui. Graças a Deus, nós fomos libertos do movimento evangélico. E fomos constituídos cristãos, discípulos de Jesus Cristo, que o serve não pela tradição, não pelos costumes, não pela cultura, mas somente pela Escritura. Ponto final. Aí acaba toda a discussão. Não, mas vocês... Olha, não me confunda. Não me confunda. Não sou dessa laia, dessa turma, dessa estirpe. Não me confunda, eu estou fora. Não é porque vocês... Ei, você está confundindo. Vai procurar seus iguais para conversar. Eu sou cristão. Agora, se você quiser conversar como cristão, é só estabelecer um ponto comum entre nós dois: a Escritura. E aí tudo estará resolvido, né? Tudo estará resolvido. Mas esta era para o povo de Israel a festa de Pentecostes. Era uma festa de alegria e de gratidão pelo que o Senhor havia feito. Era uma forma de reconhecer que todo o produto da terra era uma bênção e uma dádiva de Deus. Era uma maneira deles terem essa impressão, essa gratidão e manterem viva no coração essa ideia e esse entendimento. Lógico que esse dízimo aqui, que está aqui se referindo, era apenas um tipo de dízimo, entre outros tipos de dízimos que havia na legislação do povo de Israel. Ok? Então essa era a festa da colheita. Era também chamada a festa das semanas. Por que a festa das semanas? Porque contava-se, os irmãos podem verificar em Êxodo 34, 22, é dito que deveria ser contada 7 semanas. Olhem para mim por um momento. Quantos dias tem uma semana? 7. Então, se fosse contar 7 semanas, então são 7 vezes 7. Seriam quantos dias? 49 dias. Então, era chamada festa das semanas, porque era contabilizada por semanas. Contarão, então, 7 semanas. 7 vezes 7, 49 dias. Dava no sábado. Esse último dia caía no sábado. E aí é dito: no dia imediato ao 7º sábado. Ou melhor, no dia imediato ao sábado. A este último sábado. Seria qual dia? O 50º dia. Seria o 50. Seria o Pentecostes.
Por isso também era chamada de a festa das semanas. E também era chamada também de Pentecostes em razão do nome. Pentecostes quer dizer 50, enfim. Nessa festa, é lógico, havia não somente essa celebração do povo, com essas comidas e bebidas, mas havia algumas cerimônias que se realizavam no templo. Quando ali então era dito que dentre alguns sacrifícios que eram oferecidos, alguns cordeiros e mesmo algum bode, etc., é dito que 2 pães, atenção, não eram 3 pães, e nem era um pão, 2 pães deveriam ser oferecidos a Deus. E aí vem uma coisa que não é muito comum nas festas do povo de Israel. Esses pães oferecidos no Pentecostes, esses 2 pães, excepcionalmente, eram pães levedados. Eram pães com fermento. Interessante que Deus está sempre dizendo, tira o fermento, retira o fermento. Eu quero pão asmo, pão sem fermento, retira, tal. Chega no Pentecostes, Deus fala assim, não, os 2 pães a serem oferecidos são pães fermentados. São pães com fermentos. Então é uma coisa bem atípica nas festas do povo de Israel, nas suas cerimônias, nas suas ofertas. No Pentecostes, dentre alguns sacrifícios, havia ali 2 pães que eram oferecidos a Deus e eram pães levedados. Bem, essa era basicamente a festa que o povo de Israel celebrava e que eles celebraram desde a sua entrada na boa terra de Canaã até os dias de Atos capítulo 2. Amém, queridos? Tiveram uma ideia aí da festa? Como é que ela acontecia? E por que era a festa das semanas? Por que a festa das colheitas? E como que funcionava? Agora, olhando essa festa dentro do calendário profético, o que nós encontramos? Se a Páscoa, a primeira Páscoa, pense comigo, fala da morte de Cristo, e se a segunda festa, a festa dos pães asmos, fala da humanidade perfeita de Cristo, e se a terceira festa, que era as primícias, fala da ressurreição e ascensão de Cristo, o que vem a ser a festa do Pentecostes? O que vem a ser o Pentecostes? Então, pensando nisso, 50 dias se passaram entre a morte de Cristo e o Pentecostes. Entre a Páscoa e o Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então imagine, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, olha: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, desde então a morte de Cristo, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, que é a sua ressurreição. Quando eu falo ascensão, aqui nas primícias, irmãos, eu estou me referindo à primeira ascensão. Pastor, e houve quantas ascensões? Por que você diz primeira? Houve mais de uma ascensão? Lógico. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Maria, lembra? Agarrou-lhe os pés e disse: nunca mais alguém vai tirá-lo de mim. Jesus respondeu o quê? Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vá aos meus discípulos e aos meus irmãos e diga que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Então, neste momento, ele sobe ao Pai. Ele ressuscita e sobe ao Pai como o molho das primícias oferecido a Deus. Só que agora ele retorna dos céus à terra e permanece aqui ressuscitado por 40 dias. Versículo 3, Atos 1, 3. Por 40 dias, aparecendo eventualmente aos seus discípulos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
Então foi 40 dias de muita comunhão. Os irmãos sabem que o número 40 na Bíblia, ele tem esse significado, né, de comunhão ou de provação. No caso aqui, foram 40 dias de comunhão. Jesus aparecia ressuscitado, apareceu no domingo, apareceu no domingo seguinte. No primeiro domingo, Tomé tinha faltado à reunião, não vira Cristo, mas no segundo ele esteve, Jesus tornou a aparecer, e Jesus então aparecia e comia com os discípulos. Fazia refeições com os discípulos, e agora ressuscitado, Jesus foi orientando os apóstolos acerca do reino de Deus, falando, né? Tudo aquilo que outrora eles não podiam entender, porque o entendimento estava obstruído. Agora, depois da ressurreição, tendo eles já recebido o sopro do Espírito Santo, que na noite da ressurreição, Jesus soprou-lhes o Espírito, está em João capítulo 20, versículo 22. Agora então Jesus ensinava, explicava, coordenava, demonstrava, e os discípulos estavam sendo preparados. Ali no caso especificamente, os 12 apóstolos, ou os 11 apóstolos, Paulo não havia chegado ainda, explicando como é que eles deveriam então levar essa mensagem. Eles devem ter tirado muitas dúvidas, aprendido muitas coisas, e então ao cabo dos 40 dias, depois da Páscoa, Jesus ascendeu aos céus, e voltou agora definitivamente ao Pai. E os discípulos então ficaram num cenáculo, aguardando a promessa de Deus. Olha o que está aqui, capítulo 1 de Atos, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E agora então, 40 dias depois da morte de Cristo, o Senhor é assunto aos céus, e os seus apóstolos, discípulos, ficam agora num cenáculo aguardando a promessa. Jesus, atenção, havia prometido derramar-lhes o Espírito Santo. Eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo. Eu derramarei o Espírito Santo sobre vocês, como que ungindo a vocês para a obra que vocês deverão executar. E então eles ficaram ali no cenáculo, né? Se passaram 40 dias para o Pentecostes, para 50, faltavam então 10 dias. E agora eles ficaram esses 10 dias restantes tendo comunhão. Foi nessa comunhão, orava, cantava o hino. Aí um falava uma palavra, outro dava outra palavra, e eles tiravam dúvidas e conversavam acerca da igreja, né, de toda essa questão que é muito grande. Quando então Pedro teve uma ideia. Olha a ideia de Pedro, qual foi? Irmãos, eu estava aqui pensando, e é o seguinte: nós sabemos que Judas Iscariotes, que fazia parte do ministério apostólico, como que ele era o homem da iniquidade, o filho da perdição, o filho do diabo, e ele traiu a Jesus Cristo, ele saiu, e ficou a vaga, aqui ficou uma vaga, que é a vaga, a 12ª vaga. Então que tal nós fazermos aqui uma eleição, para saber qual de nós, ou qual dos discípulos vai ocupar essa vaga? A ideia é boa ideia, fazer uma eleição, vamos fazer aqui uma votação. Aí escolheram lá primeiramente 2 homens, né, que tinham as características de ter andado com Jesus desde o batismo de João, ter acompanhado, visto os milagres, e foi aí então que esse grupo de discípulos, antes do Pentecostes, elegeram por lançamento de sorte a Matias para compor essa vaga do ministério. Entretanto, a Escritura como um todo, sobretudo o Novo Testamento, nos ensina que não se elege, não existe eleição para apóstolo. Apóstolo não é um cargo, e nem um mero ofício, e muito menos é um patamar na hierarquia religiosa. Hoje em dia tem muito disso, né? O apóstolo fulano, apóstolo beltrano, que começaram a assinar nas escalas, né? Antigamente era pastor, aí surgiu o bispo enquanto uma hierarquia. A Bíblia fala sobre bispo, não enquanto hierarquia, enquanto ofício, mas criaram uma hierarquia como se os bispos fossem o chefe dos pastores. E aí depois vai ficando caduco, porque vai ficando muito comum bispo, aí inventaram, não, agora vai ser apóstolo. O bispo ascende ao patamar de apóstolo, aí unge, né?
E aí parece que apóstolo também ficou chato, ficou fraco. Aí inventaram depois o pai apóstolo, né? É o pai apóstolo. Aí parece também que foi ficando meio chato, porque aí patriarca. Patriarca. Agora é patriarca. Aí eu não sei se surgiu de lá para cá outro lá de cima do patriarca. Eu sei que daí vai passar de Deus daqui a pouco, né? Aí é Deus, super Deus, hiper power Deus, e aí vai, né? Vai só subindo essa escada toda. Bem, de modo que quando o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para a obra do ministério, Jesus disse-lhe assim, em Atos 26:18, você olha, Saulo, para isto eu te apareci, para te constituir testemunha das coisas que vistes, e por isso eu te envio. E esse enviar é apóstolo. Então o próprio Jesus foi quem separou e quem ordenou e quem enviou o apóstolo Paulo para ser o 12º apóstolo. Razão porque o próprio Paulo diz, falando do grupo de apóstolos, ele diz, e eu, apóstolo, como um nascido fora de tempo, porque todos estiveram num momento só feito apóstolo. Paulo foi feito um pouquinho depois, em razão do seu chamamento. Portanto, Paulo, ele ocupa verdadeiramente esse 12º lugar. Mas foi aqui, nesses 10 dias aqui, antes do Pentecostes, foi ali que os apóstolos resolveram eleger. Certamente foi um grande erro, ainda que eu acredito que Matias pode ter sido um apóstolo da igreja, não um apóstolo de Jesus Cristo. Porque pode ser um enviado da igreja. Quando a igreja envia alguém, aquela pessoa, no sentido literal da palavra, é um enviado, portanto apóstolo. Mas dizer-se apóstolo de Jesus Cristo, não. Inaceitável. Por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 1, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de homem e nem da parte de homem algum, senão por Deus o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. O apostolado é algo que só Jesus pode fazer, no sentido de separar e enviar alguém. Enfim, mas estavam ali então eles reunidos no cenáculo, 5 dias, 6 dias, 9 dias, 10 dias, com 40, 50 dias. Atos capítulo 2 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Está aí? O termo cumprir-se aqui, esse verbo, tem o mesmo significado de Mateus 5,17. Quando diz, não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Cumprir quer dizer levar a sua plenitude, trazer a sua completação. No sentido, quando diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, significa literalmente, o dia em que a festa de Pentecostes, enquanto figura, alcançou a sua realidade. Ou seja, o Pentecostes aqui, ele chegou na sua concretude. Podemos dizer que o tipo encontrou-se com o antítipo, que a figura encontrou-se a realidade. Por quê? Porque nós temos uma festa, literalmente falando, há uma festa, que é a figura. Mas é agora, neste momento, que esse dia vai alcançar a sua plenitude, no sentido de que agora ele vai encontrar a sua realidade. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí os irmãos sabem da história, não sabe? O que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Eram umas 120 pessoas que ali estavam reunidas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí surgiu aqui o dom de línguas. Nós falaremos disso somente na outra perspectiva, na semana que vem. Mas eles começam a falar em línguas. E é dito então que logo os que habitavam Jerusalém, naquela ocasião, por que habitavam? Ora, porque eles subiam de suas terras, de suas cidades, e iam festejar em Jerusalém, e ficavam morando em Jerusalém durante toda a festa de Pentecostes. Então, quando eles ouviram aquela voz, eles correram para o cenáculo para ver o que estava acontecendo. E aí nós vemos claramente como que a Escritura nos mostra que eles ficaram atônitos, eles ficaram admirados. Olha em Atos capítulo 2, versículo 11, o que diz aí, olha.
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, naquele momento, quando se ouvia aquelas línguas, não se ouvia ruídos. Não pense em você que estavam todo mundo falando xalalaia, lepe-lepe, não eram essas coisas dissonantes, não. Na verdade, eles falavam, e aí havia um entendimento. O Espírito Santo operou circuncidando os ouvidos daqueles judeus, de modo que cada um ouvia na sua própria língua as grandezas de Deus. Então eles estavam ouvindo acerca do Evangelho, o fato de Deus ter enviado o seu Filho, da morte do seu Filho, da ressurreição do seu Filho, do perdão de pecados. Foi aí que tinha um grupo de pessoas, e os irmãos vão entender melhor isso na semana que vem. Esse grupo não podia entender o que se pregava. Tinha de fato um grupo que não compreendia, que nos seus ouvidos era mero ruído. E esse grupo, portanto, dizia: ora, esses homens só podem estar bêbados, porque afinal está numa festa, tem muito vinho, tem bebida forte, e eles devem ter tomado todas, e aí estão falando bobagem aí. Foi aí que Pedro se levantou, e aí vem o primeiro sermão de Pedro, o primeiro sermão da igreja, e a partir do versículo 14, o apóstolo começa a fazer uma exposição a todas aquelas pessoas acerca da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui está um ponto, irmãos. Observa que nós temos por paradigma a Escritura. E aí tem um detalhe. Infelizmente nós temos uma experiência. Eu digo infelizmente porque na maioria das vezes essa experiência ela é negativa, ela nos prejudica. Isso porque nós nascemos, aqui nós a maioria, no finalzinho do século 20, a maioria de nós, alguns aqui no início do século 21, mas a maioria ali na última década ali do século 20, não foi assim? Nasceu em pleno movimento neopentecostal. Você nasceu pentecostal. Eu particularmente nasci pentecostal. Já nasci pequenininho, já querendo falar em línguas já. Eu estou te falando. Eu era canela de fogo. Vocês estão por fora. Mas, nascemos no século 20, finalzinho do 20. Nascemos a maioria pentecostais. E quem era católico, nasceu católico, tinha por referência de crente os pentecostais e neopentecostais. Não é assim? E aí nós crescemos com o entendimento das coisas. Eu cresci ouvindo mensagens em que o pregador mais gritava do que falava. E não precisava falar muita coisa, nem ensinar muita coisa, nem explicar muita coisa. Bastava que ele tivesse um poder persuasivo e de convencimento, uma boa oratória, e falar rápido, sem engasgar as palavras, e envolver emocionalmente as pessoas. E aí a pessoa chegava lá e começava, lia lá a passagem do Mar Vermelho, começava: meus amados irmãos, nessa noite Deus nos traz a este texto, em que Moisés foi colocado num cesto e foi jogado no rio, e talvez você também esteja jogado no rio nesta manhã. Aí a pessoa está passando por um problema, porque todo mundo passa por problema. Aqui está cheio de gente com problema. Aí a pessoa começa a se sentir dentro daquele cestinho. Ele vai entrando na história. E você está sendo levado pelas águas. E tudo diz, e o destino diz, e o diabo diz, e os homens dizem que você vai morrer. Aí você começa a se emocionar. Porque você começa a pensar na sua história. Aí você começa a chorar. Não é assim? Aí logo estão entendendo que é o poder de Deus. Não é o poder de Deus, irmãos. Isso é porque você é um ser sentimental, extremamente patético, fraco, e que se deixa envolver por qualquer palavra. Para de ficar chorando pelos cantos, é besteira sua. Enquanto você está chorando, o seu problema não vai resolver. Levanta,
penteia seu cabelo, escova bem os dentes e vai atrás de emprego, meu irmão. Você vai encontrar. Ficar em casa chorando, ai meu Deus. Emprego não vem para quem chora. Chegar com o inchado na entrevista, muito menos. Esse rapaz tem problema, né? Tem que chegar feliz, alegre, penteado, escovado, né? E então, quando o diabo queria ceifar aquela criança, Deus levantou a filha de Faraó. E nesta manhã, Deus está levantando pessoas aqui. Vocês estão entendendo? Por essa razão, eu não aceito mais convite para pregar em igreja pentecostal nenhuma. Não vou. Por que eu não vou? Porque o povo me convida. Fala, não, é o pastor da televisão. Para eles isso basta. Se é da televisão, então eles querem brilhar o evento deles com uma pessoa famosa. Pelo menos assim eles pensam. É da televisão, deve ser famoso. Não é assim que eles pensam? Aí, ó, o pastor da televisão, é todo mundo quer ver o homem da televisão. Aí chega lá eu me assento na primeira cadeira. Aí quando me convida para vir para frente, eu agradeço. Vou ficar por aqui mesmo. E aí eu tenho que aguentar 2 horas de cantoria. E se fosse pelo menos o trio Chami cantando, dá para ouvir 2 horas. Eu ouço 2, 3, 4, 5 horas. Mas ficar ouvindo aqueles cantores. Porque nessas igrejas todo mundo canta. Porque todo mundo quer ser cantor sem ser. Que bobagem é essa, gente? Se é cantor, você canta. Se não é, canta lá no meio do povo que a voz fica disfarçada. Não, mas é porque aí todo mundo quer cantar. Aí vamos ouvir um solo. Aí canta o solo. Agora vamos ouvir um dueto. Aí vem a dupla. Agora vamos ouvir o trio. E agora o quarteto. Agora vamos ouvir o coral. Vai aumentando. Aí você ouve. Irmãos, depois de 1 hora, o pregador, que sou eu que estou lá esperando, já está na carne. Já não tem condições de pregar mais, porque ele já não está mais no espírito, na unção, sabe? Já estou ali me roendo, porque o Senhor tem misericórdia desse povo. E o pior, cada vez sobe um, fala assim, levanta a mão e receba. E todo mundo levanta, e eu não levanto minha mão, não recebo nada. Eu vou ficar lá. Aí tem que ficar correspondendo aquelas coreografias, né? Quem tá, fica de pé, aí já senta, dá de glória a Deus, levanta a mão, pega, segura, receba. Aí o povo fica me olhando, fala assim, rapaz, esse pastor é fraco, porque ele não faz nada, ele fica parado. Aí o pior é agora. Vamos orar para receber o pregador da noite. Aí só tem 15 minutos para pregar. E 15 minutos eu não dou nem aviso, né? Que dirá pregar. Aí lá vai eu pregar. E um dia, só para poder, eu fui convidado para pregar lá em Padre Bernardo. Aí me falaram assim, ó, você vai pregar 4 horas. Você vai pregar 4 horas. Eu fiquei empolgado, animado. Aí colocaram uma condição, só se tirar a barba. Uma condição. Porque a igreja lá era pecado ter barba. Engraçado que era pecado ter barba lá, mas convidaram um pecador barbudo para pregar lá. Mas aí tinha que se arrepender. Aí podia ir. Em suma, eu preparei sinopse para 4 horas. O tema era santificação. Falei, gostei. Foram me entregar a palavra, sabe que horas que era? 11h30 da manhã. Era de 8 ao meio-dia, me entregaram 11h30 da manhã. O culto acabava meio-dia. Falei assim, mas não era 4 horas, pessoal? É, porque tal e tal. Não. Irmão, é o seguinte, eu fui convidado para pregar 4 horas. E eu vou pregar 4 horas. Vocês vão embora ou não? Não sei. Eu sei que eu vim para pregar e eu vou pregar. E está aqui, eu fui mostrar esse sinopse para o povo. Vou pregar. E tem o detalhe aqui. Todo mundo cantou aqui na frente. E eu vou cantar também. Ué, mas...
Todo mundo está cantando, eu não vou cantar? Eu vou cantar antes de pregar às 4 horas. Aí peguei o microfone, peguei o violãozão e lá vai Voz da Verdade. Aí o povo se empolgou, cantei outra música, cantei umas 3, 4 músicas. Aí estava dando meio-dia, falei, agora vamos lá. Aí fui pregando até mais tarde. Mas o que acontece? A hora do pregador é aqueles 15 minutinhos, 20 minutinhos. Aí eu chego lá e começo, irmãos, vamos abrir a palavra, num livro tal. Aí eu começo a ler o texto. Começo a falar, a desenvolver. E o povo fica assim, me olhando assim, ó. Esperando assim, que horas que ele vai começar a pregar. Quando eu estou acabando, que eu encerro, eles falam, não vai pregar? Por que eu contei essa história? E o que eu quero dizer com isso? Nós nascemos no auge do movimento pentecostal, neopentecostal, com a sua cultura, com a sua tradição. E aí, se você não pregar igual eles pregam, você não prega. O Espírito Santo não se faz presente, não se manifesta, não cura, não liberta, não salva, não faz nada. Mas aí você vai para a Escritura, que não é o século 20, nem 21, antes é o nosso único modelo de igreja que nós temos, é você olhar para a primeira igreja, igreja apostólica, em que aqueles que estiveram com Cristo, que comeram com Cristo, que viram Cristo ressuscitado, que receberam seus mandamentos, sua palavra, sua revelação. Aí Pedro vai pregar, e Pedro não prega o que se prega nos movimentos. Pedro não vai pregar uma história lá do Antigo Testamento, Daniel na cova dos leões. Não vai ficar pregando, e naquela noite, meus irmãos, veio o anjo, e então fechou a boca dos leões. Não vai ficar assim. Ele vai pregar o Evangelho. Aí você tem que ler aqui, ó, a partir do versículo 14 em diante, quando nós temos o primeiro sermão de Pedro, primeiro sermão da igreja, e a pregação da igreja, portanto, a pregação é a proclamação do Evangelho. Lógico, você pode ter uma voz mais agressiva, você pode ter uma voz mais suave. Eu imagino quando o Roger for pregar, vocês viram que ele abriu na reunião hoje, né? Eu penso que ele deve pregar com uma voz bem suave, bem tranquila, que ele é bem tranquilo para falar. Eu sou mais vexado, eu sou mais... Mas é questão de natureza, de perfil. Não tem nada a ver com o poder de ninguém. Nem ele tem mais poder, ou menos, nem eu. O tom da voz... Vocês viram aqui, quem esteve no querigma aqui na sexta-feira, viram a irmã Nívia falar aqui? A irmã Nívia está aqui hoje? Não, né? A irmã Nívia falando aqui, quem viu? Quem gostou? Coisa gostosa de ouvir, aquela voz suave, tranquila, mas vai lá na alma, lá no fundo, ó. Então, essa é a questão. A proclamação do Evangelho é anunciar a Cristo na sua obra, o Cristo encarnado de Deus, o Cristo crucificado, a sua morte redentora, a sua ressurreição. É essa apresentação do Evangelho, conforme se encontra aqui em Atos capítulo 2, Pedro anunciou, demonstrando desde a morte de Cristo até a sua ascensão e a sua entronização. Quando Pedro acabou de ministrar, versículo 37 diz que os ouvintes, aquela multidão diz assim, e agora, o que nós devemos fazer? Ou seja, diante da mensagem do Evangelho, os seus corações foram sendo tocados e quebrantados. E Pedro não fez apelo, quem quer aceitar a Jesus, não. Enquanto ele falava, o Espírito Santo trabalhava no coração, quebrantando o coração, trazendo entendimento, trazendo fé, trazendo arrependimento, de maneira que as próprias pessoas foi que perguntaram, o que nós então devemos fazer diante do Evangelho? E Pedro diz, ora, arrependei-vos e sede vós batizados em o nome de Jesus Cristo. E naquele dia do Pentecostes, 3.000 almas foram salvas. 3.000 almas foram colhidas da grande seara para ser oferecidas a Deus. O Pentecostes do povo de Israel fala da colheita de alimento material, ao passo que o Pentecostes do Novo Testamento fala de colheita de almas. O Pentecostes do Novo Testamento é toda uma era em que o Evangelho é anunciado. É toda uma era, essa era da graça, em que o Evangelho é pregado.
em que o evangelho está disponível, em que Cristo é anunciado e cada uma das pessoas que creem são como que colhidas de uma grande lavoura e então oferecidas a Deus. Primeiramente foram 3.000 almas. Depois no capítulo 5 já havia 5.000 almas. E assim as pessoas iam se convertendo e havendo aquela grande colheita. Olha só o que está aqui na palavra de Deus no capítulo 2 de Atos. Veja como Pedro fala dessa dispensação, desse tempo. A partir do versículo 17, ele passa a citar a profecia concernente a essa dispensação pentecostal. Diz assim, olha: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Atenção, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Observa, essa era pentecostal, entenda pentecostal, não enquanto um movimento de falar em línguas, ou de cura, ou de manifestações, mas essa era em que o Espírito Santo é derramado, não para derrubar as pessoas no chão, não para levá-las a ficar tremendo, colando na parede, ou rinchando, mas, como diz em Atos capítulo 1, versículo 8, é para constituir dos discípulos testemunhas de Jesus Cristo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Essas testemunhas agora pregam o Cristo crucificado, anunciam o Cristo ressurreto, e as almas vão sendo o quê? Vão sendo colhidas para Deus. Então, até quando é que vai esta era pentecostal, essa era do Pentecoste, esta era de colheitas de almas? Enquanto durar a era da graça, diz a Bíblia, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então a era pentecostal, ou de Pentecostes, começa em Atos 2, e só termina no grande e glorioso dia do Senhor. É por isso, amados, que bem no finalzinho do Pentecostes, nós lemos agora há pouco, lá em Levítico capítulo 23, agora mais especificamente no versículo 24, é dito que tão logo no finalzinho do Pentecostes, vem a festa das trombetas. O que é a festa das trombetas? No final do Pentecostes, soam as trombetas. A palavra sonido de trombetas significa duas coisas particularmente. Primeiro, quer dizer gritos de alegria. E também quer dizer um grito de alerta. Aí você fica pensando, como entender essas trombetas no final do Pentecostes? Porque é uma era pentecostal. Então no final do Pentecostes haverá o sonido de trombetas. Haverá trombetas tocando como quem alerta e como quem rejubila. Como entender o grito de alerta com o grito de alegria, juntamente? Se você entender que o Evangelho é a proclamação de uma boa nova, portanto o grito de alegria, está de acordo com o que o próprio Jesus falou, lá em Mateus capítulo 11, quando ele diz, veio João Batista, e ele veio com cantos de lamentações, e veio o Filho do Homem tocando flauta, e vocês não dançaram. Ou seja, tocar flauta quer dizer uma canção de alegria, porque o Evangelho é uma boa nova de alegria. Dizer para o homem que há esperança para ele de salvação, que ele pode, tão somente ao crer em Jesus Cristo, ele pode se redimir dos pecados, encontrar a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Esse sonido de trombeta quer dizer, primeiramente, a proclamação da boa nova de alegria de salvação, mas também é um grito de advertência
convidando e convocando os homens para o arrependimento antes da segunda vinda de Cristo. Mas o que implica, já que toda a era de Pentecostes, presta atenção, é uma era de proclamação. Isso significa que em Atos 2 começou uma era de graça e uma era de colheita de almas. Só que um pouquinho antes do grande e glorioso dia do Senhor, o Espírito Santo, que inaugurou a era pentecostal, sendo derramada sobre a igreja, irá intensificar a obra para que se possa consumar e alcançar o número final de salvação de todos os eleitos de Deus. Todos aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, predestinados por Ele, todos serão salvos. Nenhum ficará de fora. Então haverá um grande sonido de trombeta no mundo. E nós entendemos que nós estamos já no limiar do tempo. Nós entendemos pela Escritura, pelas profecias, que nós estamos já no final dessa era pentecostal. E entendemos que o Senhor começa a soar as trombetas. Já está soando. Há muitas trombetas soando em toda a terra. Esse ministério, por exemplo, ele se diz uma voz profética preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. É uma voz de trombeta. É uma voz de júbilo, de alegria e de advertência aos homens. E Deus tem levantado em vários lugares do mundo pessoas. É certo que essas vozes ainda estão fracas e ainda são bem poucas. Mas saiba de uma coisa: esta era da graça, esta era pentecostal, ela vai se consumar e vai se encerrar com muito sonido de trombeta. Muito sonido de trombeta. Quem quer se colocar aqui diante de Deus para soar essa trombeta? Já imaginou? Deus te usando? Temos que dar as mãos, temos que nos unir. De maneira então que estamos nós caminhando para esse final. Pastor, então nesse caso, se acaba aqui a era pentecostal, no finalzinho da era da graça, e as outras festas? Onde elas vão se encaixar se Jesus já está voltando? A próxima festa será a festa da expiação. Aí nós devemos olhar, porque essas festas, os irmãos já observaram, elas estão dentro de um plano de salvação, começando pela redenção, pela ressurreição, pela pregação do Evangelho. Estão percebendo essa ordem profética? Então, nesse quadro profético, a pergunta que se faz é: qual é a próxima festa mesmo? A festa da expiação, ou o rito da expiação, o dia da expiação. E a pergunta que se faz é a seguinte: onde, nesse plano de salvação, acontece a salvação dos judeus? Não é verdade que eles foram endurecidos? Onde então eles encontram a salvação deles? Enquanto aqueles que são eleitos de Deus dentre os filhos de Israel. Semana que vem, não, na outra semana que vem, na outra, chegaremos então à expiação. Porque na semana que vem vamos falar ainda um pouco mais sobre o Pentecostes, para nos referir à entronização de Cristo. Tá bom, amados, assim? Glória a Deus.